do distrito do Rio de Janeiro. Sou o pastor Ramires, moro aqui em Macaé. Estou responsável hoje por mais um episódio, né? Ou mais um espaço para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Bom dia, pastor Jonas. Tudo bem com o senhor? E hoje nós vamos falar sobre Gálatas 6, né? O texto que será lido no nosso culto de domingo, tá bom? E nós também vamos fazer uma conexão aí com uma música que é das antigas. Eu não sei se eu que sou muito antigo ou se a nova geração que é muito nova. Mas vamos ver, vamos conversando sobre isso. E antes de iniciar o nosso estudo, vamos elevar os nossos corações e conversar com Deus. Querido Pai Celestial, graças nós te damos por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo, que nos resgatou da morte, da condenação e do pecado, através do seu sacrifício puro e santo na cruz. Agradecemos também pela oportunidade de estar reunido em torno da tua palavra e pedimos, Senhor, que cuide de todos nós, também daqueles que se encontram em viagem, enfermos, passando pelo luto e por todo tipo de aflição que a vida pode nos dar. Abençoe o nosso estudo, abençoe o nosso distrito e todos aqueles que estão ouvindo e fazendo esse estudo bíblico também neste momento. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Bom dia, pastor Gilberto. Eu espero que esteja tudo bem com o som. Em Macaé está chovendo bastante, então talvez tenha aí algum ruído, né? Mas depois avisem aí se estiver tudo bem com o som. Deve estar chovendo no estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Nós vamos passar por uma frente fria, né, de chuva. E, pelo visto, ela já chegou. Bom dia, dona Esther, tudo bem com a senhora? Bom, como eu disse, vamos meditar sobre o tema Gálatas 6, né? E eu vou fazer a leitura aqui para iniciar, ó. De 1 a 10, tá bom? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha um cuidado para que não sejam também tentados. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de se gloriar unicamente em si e não no outro. Porque cada um... Só um minuto, a página fechou aqui. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse texto está conectado com o texto de Gálatas 5, que fala sobre o fruto do Espírito, né? E ele me lembrou de uma canção, como eu disse, antiga, que se chama Cio da Terra. Eu não sei quantos de vocês conhecem. Cio da Terra foi escrita por Milton Nascimento e por Chico Buarque, né? Mas ela foi interpretada, pelo menos na minha visão, da forma mais bonita, nas vozes de Pena Branca e Chavantinho, né? Que são dois aí músicos, para mim, muito incríveis. Depois que terminar o nosso estudo, fica aí no YouTube e coloca assim, Cio da Terra, Pena Branca e Chavantinho. Acho que ficou muito bonita a versão deles, né? A interpretação deles. E essa música, ela termina, ela, na verdade, trata de todo o cuidado que o trabalhador tem que ter com a terra
e também com a própria colheita, né? E na última estrofe da música, são só 3 estrofes, diz o seguinte: afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, a propícia estação e fecundar o chão. Bom, essa parte fala de um dado momento específico e um dado cuidado específico para então plantar a semente, né? E quem colhe, quem já trabalhou na roça, quem já plantou aí uma hortaliça, um temperinho, sabe que é necessário conhecer o tempo certo do plantio, né? É necessário quebrar o torrão da terra, às vezes compactada, amolecer, afagar, para então se colocar a semente. E depois que a semente cresce, não se colhe à força, não dá para se apressar o crescimento da planta e nem a maturação do fruto, né? O fruto brota na sua própria estação e depende da nossa confiança e do nosso cuidado para que tudo, então, chegue ao ponto, né? Chegue ao ponto de colheita. Eu acho que a fé cristã é parecida também, né? Não se trata de uma conquista de bens, como quem arranca um fruto verde, mas de quem conhece o tempo certo das coisas, de quem conhece o coração, que é a terra, né? O coração do ser humano, e de quem conhece também o poder da palavra. É preciso respeitar o tempo do outro, é preciso carregar as dores do outro, como nos ensina aqui o apóstolo Paulo, né? E também restaurar com mansidão. Quando nós plantamos, nós lançamos a semente e esperamos que ela germine. Com cuidado com o nosso irmão, que às vezes tropeçou, deveria ser o mesmo. Ninguém joga a semente com raiva no chão e espera que ela produza bom fruto. Pelo contrário, com todo zelo, com todo cuidado, nós vamos cova. Meu pai chama de berço, porque cova é onde a gente coloca as coisas mortas, né? E a semente vai gerar uma muda. Então, a gente tinha esse cuidado na roça, a gente chamava de berço. E então a gente depositava ali a semente e com o tempo ela crescia, né? Nos primeiros dias, você olhava para aquela situação e parecia que o terreno era estéril, mas com água, com adubo, com cuidado, a planta surgia. Gálatas 6 nos ensina a lidar com o campo da alma, nos ensina a lidar com o campo da comunidade e o campo da esperança. Ele fala sobre restauração, sobre a responsabilidade, sobre a nossa perseverança. Porque a colheita um dia acontecerá, mas agora, aos nossos olhos, ela é invisível. Mas aos olhos de Deus, ela já começou. E muitos de nós já foi objeto de colheita, no sentido que alguém semeou a semente do evangelho, alguém cuidou de nós, nos restaurou, e graças a essa pessoa que foi instrumento, nós fomos colhidos por Jesus Cristo. A espiritualidade cristã, segundo o apóstolo Paulo, não é uma corrida de produtividade. Não é a ideia de plantar muito ou plantar só uma coisa, mas a ideia de a cada dia lançar a semente. Ela exige paciência, ela exige constância. E se você for lá em Gálatas 5, você vai reparar que esses são o fruto do Espírito, né? O sabor do fruto do Espírito. Paciência, mansidão, né? Benignidade, longanimidade, amor, alegria, esperança. Tudo isso são frutos do Espírito. A metáfora da semeadura, usada aqui no apóstolo Paulo, nos afasta de uma religiosidade imediata, né? De querer medir os nossos resultados através dos números. Deus não faz isso. Ele nos chama a produzir e a permanecer fiel. Permanecer lançando a semente e indo colher onde ele nos manda. Paulo escreve o seguinte, ó. Se alguém for surpreendido em alguma falta, que vocês que são espirituais, restaurai com mansidão.
E o termo que ele usa aqui para restaurar é o mesmo de consertar uma rede ou então de realinhar o osso. Você tem que concordar comigo que a rede é algo delicado, né? Você tem que passar o fio da rede no mesmo lugar para então ficar aqueles quadradinhos bem bonitos, né? E a rede ficar correta, né? Sem furo, sem escape para o peixe, né? E o osso também, é preciso colocar o osso no lugar certo para que ele então permaneça ali, né? Seja curado. Não pode ter erro, né? É preciso um cuidado e uma dedicação, tanto na hora de consertar a rede, quanto na hora de colocar um osso no lugar. E na hora de repreender o irmão, de conversar com o irmão, exige a mesma coisa. É necessário conhecer a terra, é necessário conhecer os problemas. E por isso, cada um de nós precisa primeiro ouvir, conhecer a dor do nosso irmão e então entregar lei e evangelho quando necessário. E fique tranquilo, porque o próprio Espírito Santo vai capacitar cada um de nós para aplicar essa lei e evangelho. Por isso a igreja, ela é um campo onde todos, sem exceção, seja pastor, seja leigo, seja serva, precisa ser sustentado pelo Espírito. E sustentado também um pelo outro, né, com espírito de mansidão. E por isso o apóstolo Paulo vai falar, né? Levai as cargas uns dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Não há aqui uma meritocracia espiritual. Um é mais poderoso do que o outro. Não. Há um cuidado mútuo entre os irmãos, onde Cristo é o médico dos médicos, o verdadeiro semeador, né? Mais para frente no texto, Paulo vai falar que o que o homem semear, isso também ele colherá. Não é uma ameaça legalista o que ele está falando aqui, mas um chamado para a seriedade da vida. Toda ação nossa é uma semente lançada, toda decisão é um plantio. E há dois solos aqui. O solo da carne, que segundo o próprio texto gera a podridão, e o solo do espírito, que produz a vida eterna. Então, por mais que as escolhas sejam, de certa forma espirituais, os frutos manifestados serão concretos. Se semearmos coisas da carne, então é óbvio que terá uma consequência espiritual, mas nós também teremos consequências físicas, afastamento da comunidade, pecados manifestos. Então, tudo isso gera podridão no ser humano. Enquanto que semearmos o fruto, a semente do Espírito, na terra do Espírito, teremos coisas eternas, né? Então, o agricultor, não só de carreira, mas o agricultor espiritual, eu e você, vive pela promessa. Nós plantamos sem ter plateia, sem ter espetáculo, e confiamos de que o Senhor vai gerar a planta e vai gerar também o fruto. Por isso, não cansemos de fazer o bem um para o outro. No tempo certo colheremos, se não desanimarmos. A gente precisa permanecer lançando a semente. Não abandone o trabalho. Continue segurando a rede, continue puxando a enxada, continue admoestando o irmão, consolando o irmão, porque no tempo certo, tanto você quanto ele vai produzir o fruto. Enquanto tivermos oportunidades, que façamos o bem, especialmente as famílias da fé. Essa é a nossa vocação, fazer o bem. Cristo nos chamou para fazer o bem, carregar a cruz uns dos outros e amar incondicionalmente. O Salmo 126 disse: quem semeia com lágrima, colhe com alegria. E é para isso que Cristo nos chama. É preciso afagar a terra da alma. É preciso conhecer os nossos desejos, reconhecer a dor e também lançar a semente com graça, mesmo que a terra pareça estéril. Cristo não apenas nos deu a semente, ele mesmo foi lançado no chão como um grão que morre. Para nós, da sua força da ressurreição, fôssemos então colheita da eternidade. Sendo dessa forma, não largue a enxada, não despreze o terreno difícil, não canse de semear o amor, o perdão e o cuidado, porque a colheita virá e ela será abundante. Não por nossa força, mas porque o Senhor conhece os desejos da terra. Que o Espírito Santo ande ao nosso lado, nos fazendo semeadores de paz. Que assim seja. Amém.
Amados irmãos, eu tenho aqui também, mais uma vez, bom dia a todos. Além dessa nossa devoção, eu tenho alguns avisos, e o mês de julho está repleto de avisos do nosso distrito, muitas atividades. E além dos aniversariantes, que nós queremos estender a graça de Senhor Jesus Cristo, eu tenho também os pedidos de aviso de alguns pastores. Começamos aqui com o pastor Arthur, anunciando a festa julina, no sábado, no dia 5/7, né? O próximo sábado, às 18 horas. Então, se você tem a oportunidade, não tem nada marcado, ou se tem algo marcado, desmarque, apareça lá em Realengo para a festa julina da comunidade no sábado, às 18 horas. No nosso calendário distrital, eu vou abrir ele aqui, nós temos algumas comunidades de aniversário, né? A Missão Esperança de Belfor Roxo completa 25 anos no dia 9. Também a Céu Cristo para Todos de Campo Grande completa no dia 22 anos de comunidade. Isso é uma alegria muito grande, essas duas comunidades. Mais o que? No dia 17 ao dia 23, nós temos a imersão na missão urbana, o IMU, que acontece, né, na Grande Rio, ali, geralmente entre Tijuca e Copacabana. Então, se você pretende participar, gostaria de participar, entre em contato com o pastor Valdemar. Os pastores do distrito todos estão produzindo material para o IMU, vai ser muito legal. Deixa eu ver mais o que. Conselho Distrital, no dia 26, sábado, tá? Segundo Conselho Distrital, às 8h30, vai ser online, e o pastor Bruno fará a devoção, o estudo. É um conselho distrital muito importante, então você, liderança, participe, não perca. Acredito que para julho são esses os nossos avisos, e aí eu vou antecipar um outro aviso, que é o Congresso dos Jovens, que vai acontecer em Cabo Frio, no dia 1, 2 e 3 de agosto, tá bom? Marca na sua agenda e vem participar com a gente. Envie o seu filho, seu neto, o jovem da sua comunidade. Provavelmente vai ter uma excursão saindo do Rio de Janeiro, de ônibus. Então, tá tudo muito facilitado. R$220 a inscrição para 3 dias, com alimentação, o espaço é maravilhoso. Não perca e vem participar. Acredito que seja esse os nossos avisos. Eu vou dar uma olhadinha aqui no grupo dos pastores mais uma vez. É isso. Agradeço a presença de todos vocês. Anotem na agenda os nossos avisos. Se esqueceu, esse vídeo vai ficar salvo aqui na página do nosso distrito, então é só entrar, adiantar, que você vai conseguir assistir de novo para pegar as datas, pegar o horário, tudo direitinho, e aí conseguir participar com a gente. Bênção de Deus, que o Senhor Jesus Cristo caminhe com vocês por onde quer que vocês estejam, e que vocês possam encontrar com Ele mais uma vez no culto no domingo para receber perdão, vida e salvação. Forte abraço. Tchau, tchau.